Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou conversar com a Bárbara, minha Nutri, para ela me falar do que eu estou fazendo de bem ou estou fazendo de errado na minha dieta, no meu plano alimentar durante esse período de quarentena, né? E o que a gente pode fazer, de forma geral, para que a gente possa manter uma alimentação saudável num período tão complexo, tão complicado quanto esse. Vem assistir comigo. Vamos começando, me diz uma coisa. O que tu recomenda, né, em termos assim, dentro daquele plano que tu tinha me mandado, se tu acha que eu tenho que fazer alguma alteração naquele plano para esse período pandêmico, né, visando, obviamente, sim, né, a rotina atual, que antes, quando a gente conversou a primeira vez, eu tinha uma rotina de treino na box mais intenso, e eu ia intensificar, inclusive, para 2 treinos por semana, por dia. Hoje eu até consigo fazer 2 treinos por dia, mas sem ter um treino de força puxado, né? Estou incluindo um treino de aeróbico, correndo 5 km, não todos os dias, mas dia sim, dia não, num momento em que eu estou muito mais trancado em casa do que podendo ir, né, fazer os treinos como eu sempre fiz, né? Preciso modificar alguma coisa? Quando a gente está mais restrito em casa e tu fazendo esses treinos que estão mais em casa e fazendo a corrida, a gente tem sim uma diferença de treino, né? Tu tá treinando diferente do que tu vinha treinando e tá com uma proposta diferente do que aquela que tu tinha. Mas em nível de intensidade, o treino que tu faz em casa, ele chega numa frequência cardíaca, né? Que tu chegaria lá na box também. Então, a intensidade do teu treino, ainda que ele seja um treino diferente, ele é um treino que exige de ti um gasto energético alto também, porque é um treino bem metabólico, mesmo que seja com uma carga menor. Então, a intensidade, a gente não precisa se preocupar, porque a intensidade, trabalhar numa intensidade alta, tu tá conseguindo, tá fazendo os odds, tá trabalhando, tá tendo aumento de frequência cardíaca, tá correndo, né, no segundo momento do dia também tá tendo aumento de frequência cardíaca. Isso a gente tá conseguindo. O que a gente tem que cuidar mesmo é que a gente não está tendo uma sobrecarga, um trabalho de força tão grande, né? Que também é uma das coisas que a gente tem que considerar, porque a gente tinha um objetivo inicial e principal de ganho muscular. Então, uma vez que a gente não tem essa sobrecarga do trabalho de força, ou a gente tem de forma adaptada, e às vezes não dando certo, né? A gente tem que cuidar, porque a gente precisa pensar, então, talvez não no ganho, mas em manutenção do que a gente já tem. Sim. Né? A gente não pode perder. Então, agora a gente tem um raciocínio até um pouco diferente, porque se tu está trabalhando numa intensidade alta, né, que é o treino que tu está fazendo. Só abrir tua ficha aqui. Mas não está tendo a sobrecarga, o teu plano talvez ele seja um plano que tenha um aporte energético e de carboidratos um pouco superior àquilo que a gente precisaria. Em nível proteico, tá? A gente pode manter, porque se a gente reduzir o consumo proteico para ti, a gente tem o risco daí da perda muscular, tá? Tu sentiu, assim, alguma diferença no teu corpo já? Já senti, assim, não muito claramente, mas já senti. Eu sinto especificamente nas roupas. Tá, o que é muito bom. Tá, porque, tá, vamos pensar juntos, tá? Tenta fazer um pensamento de paródia, tá? Porque não é realmente assim. Mas se tu pensar assim, ó, a gente pensa no músculo, tá? O músculo a gente meio que associa, acho que eu te falei isso já, a gente associa como se fosse carne. Nossa carne, quando a gente come carne, é como se fosse o nosso músculo. Então, 500 gramas de carne moída vem numa bolinha, assim, quando a gente compra no supermercado, né? Se a gente pensar nessas mesmas 500 gramas de banha, que seria a nossa gordura corporal, a gente tem um tablete bem maior. Então, o volume da gordura, ele é muito maior do que o volume da musculatura. Então, o volume da carne é muito menor do que o volume da gordura, né?
Então, quando a gente sente essa mudança nas roupas, as roupas estão mais largas, as roupas estão sobrando, normalmente é que a gente está reduzindo o volume. E na maioria das vezes, se isso não vem associado a uma percepção de flacidez ou de estar mais mole, isso tende a ser uma perda de gordura. Uhum. Se tu sentisse assim, eu estou me sentindo mais mole, eu estou me sentindo, né, eu vejo assim pelancas em mim. Isso é muito associado à perda de musculatura. Mas a perda de volume sem essa sensação, ainda mantendo o tônus muscular, ele é muito associado à perda de gordura. Tá? Na tua alimentação, pelo que eu vi ali, eu tinha programado bem para inicialmente perda de gordura. Né? Então, assim, com a ideia de manutenção de massa magra, o que eu fiz ali? Eu organizei para que sim, a gente tivesse um controle da quantidade de carboidratos que tu ia comer em cada uma das refeições. Mas também um aporte proteico um pouco maior, pensando principalmente nessa questão de manutenção da tua massa e se a gente conseguisse ter um pouco de ganho, tá? Então, ainda que a gente tivesse o teu trabalho mais lá na box pensando em ganho muscular também, teu plano ele já vai muito mais vinculado ao treino que tu faz agora, Sim. Que é de intensidade maior, do que, de fato, com um treinamento de ganho de força, tá? Então, não necessariamente precisa fazer algum tipo de ajuste, tá? E aí, o ideal seria a gente estimar um pouquinho melhor como é que está teu gasto energético hoje, para a gente pensar no que a gente tem, né? O que a gente tinha como meta. Nossa meta inicial era uma perda de 3 quilos mês de gordura, né? Para a gente ver como que a gente vai chegar lá, se vai demorar mais tempo, ou se a gente restringe um pouco a tua alimentação para chegar lá, né, dentro desse um mês mesmo, como a gente estava pensando. Mas de quantidades, ela ainda está sendo uma alimentação bem equilibrada em carboidratos e proteínas, para que tu consiga chegar nesse resultado, tá? Perfeito. Só a velocidade que eu não sei se vai acontecer, né? Porque eu tenho que fazer uma reestimativa de gasto energético agora para pensar se de fato a gente pensa em diminuir. Eu não gostaria, tá? Acho que a tua dieta ela já é uma dieta bem restrita para o teu corpo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tu tem uma complexão corporal grande, né? Então, tu tem uma boa altura, tu tem uma boa complexão, a gente diz, é o tamanho dos ossos, tá? Sim. Então, na verdade, eu pensar em algo muito mais restritivo para ti faria com que a gente entrasse, na verdade, num plano alimentar que fosse até restritivo demais. E aí eu poderia, sim, acabar tendo a perda de musculatura, que eu não quero que aconteça. Sim. Eu não quero que aconteça, tá? Vamos pensar assim, se a gente for pensar na perda de peso, tá? Então, vamos supor... Quando a gente te viu lá a primeira vez, você estava com 93 quilos, tá? Então, eu estava com 93. Vamos supor que, então, agora, que tu estava com 93 antes de começar a quarentena, tá? Eu te propus fazer uma dieta bem restritiva, né? Vamos supor umas 1.000 calorias por dia. O que eu ia conseguir com essas 1.000 calorias por dia? Eu ia conseguir fazer você perder esse peso? Tranquilo, né? Eu ia conseguir. Mas o que eu ia fazer? Além de fazer tu perder gordura, eu também ia fazer tu perder musculatura. E aí o que ia acontecer? Então tá, e a gente chegou ali na nossa meta, né? Agora a gente vai trocar a tua alimentação para um plano já de ganho muscular. Só que se eu fiz tu perder musculatura, no momento que eu aumento de novo a tua ingesta energética, tu gasta muito mais energia para te manter. Por quê? Porque tu podia estar lá, por exemplo, com 80 quilos, mas com uma quantidade de musculatura muito baixa. E aí a quantidade de gordura que tu tá não gasta nada de energia. E aquela pouca quantidade de musculatura gasta muito pouco. Então, eu pensar numa perda mais devagar, mas fazer com que tu não perca nada de musculatura, o que eu estou pensando? Eu estou pensando lá adiante, né? Estou pensando em manter a musculatura agora, para que no momento que a gente for trocar a ideia de ganho de força, ganho muscular e de manutenção do peso perdido, a gente tenha essa musculatura gastando bastante energia para que a gente consiga te manter numa alimentação adequada, para ganho de força, para ganho para hipertrofia,
mas sem ter ganho de gordura. Sim. Tá? Então, daria, né? Em pensar, Sim. E tem muita gente fazendo isso, pensar em aproveitar a quarentena para, né, secar mais ainda, mas acho que não seria o adequado para não fazer você perda muscular. Eu não estou preocupado em secar. Minha preocupação é seguir primeiro as tuas recomendações para manter o meu plano, meu objetivo de chegar em dezembro, né, bem, né, Sim. Em primeiro lugar. Estou guardando para quando a gente se reencontrar ao vivo, te apresentar a meta que eu me coloquei em termos de percentual de gordura para dezembro. Né? Tu me pediu 5 quilos a menos, se não estou enganado, né, de gordura, né? Para chegar nos 25, que seria o salutar, né? Agora, nesse primeiro período. Eu já extrapolei isso para dezembro, né? Eu quero estar com 15%, né, se possível, em dezembro, já que é para botar uma meta, vamos botar uma meta para valer, tá? Mas isso lá para dezembro, não é para agora, isso lá para dezembro. Então, minha preocupação é primeiro seguir aquilo que a gente tinha combinado no nosso primeiro encontro. Tem isso bem alinhado. A questão que tu me perguntou primeiro se eu estava sentindo, se eu estava me sentindo mais flácido ou não, se eu estava percebendo alguma mudança no corpo, até vou brincar com o pessoal que está acompanhando, toda semana eu estou subindo vídeo. Eu, olhando e reolhando os vídeos, eu consigo perceber cada vez, pelo menos, principalmente no rosto, assim, né? Esse resultado, né? E isso eu não percebo assim associado em flacidez de braço, no peitoral, nas pernas, né? Nem mesmo na barriga, né? Então assim, não vejo essa flacidez. Mas o que tu sugeriria para a galera que está nos assistindo, né? Em termos assim de cuidados e ajustes, né? Na alimentação? Porque é um momento complicado, né? É um momento em que todo mundo está mais nervoso, bem ou mal, não adianta de se esperar. E a gente sabe que muitas vezes a gente fica nervoso. Eu era assim, né? Eu ficava nervoso, eu corria, descontava, fazendo sanduíche de manteiga e geleia em casa, por exemplo. Isso ano passado. Comfort food. Comfort food total. Cada um tem a sua. Exato, sabe? Comfort food total. E isso assim, estando almoçado, sair correndo lá, faz um lanchinho dessa forma. Isso, felizmente, até pela tua orientação, eu mudei. Hoje, quando a fome é muita, eu vou buscar uma fruta, eu vou buscar uma castanha, né, uma ou outra para poder segurar a onda, porque também eu sei, né, senão não vai funcionar, não vai adiantar. Né. E o que eu acho, assim, ó, vamos por partes, tá? Mas quando as pessoas me perguntam isso, eu tento fazer com que as pessoas tentem aproveitar essa quarentena para descobrir algumas coisas diferentes, né? Então, o que eu quero te dizer com isso? Alimentação, tá? Uma das frases que eu mais falo aqui no consultório, que eu queria ter o poder de fazer as pessoas se alimentarem porque elas precisam comer, né? Como porque eu preciso me manter, eu como porque, né, eu preciso de energia. Porque a alimentação, ela vai muito além disso, né? A alimentação, ela é muito emocional. A gente come porque a gente está feliz, a gente come porque a gente está triste, a gente come porque é Dia das Mães, a gente, né, come porque está sozinho em casa. Então, tem muito vinculado com a alimentação. E é uma coisa muito difícil da gente querer mudar de uma hora para outra, porque é uma coisa que a gente aprende desde muito criança, né? Então, assim, vamos pensar juntos. Como é que a gente desenvolve o nosso comportamento alimentar? Nosso comportamento alimentar, ele começa a ser desenvolvido desde quando nossa mãe nos amamenta, né? Quando a gente está, para quem toma mamadeira, desde lá da época da mamadeira, depois quando a gente é criança, começa a introduzir alimentação, a gente tem várias coisas que influenciam o nosso desenvolvimento de comportamento, né? Por exemplo, toda vez que a gente diz para uma criança, olha, se tu não comer a salada, tu não vai ganhar sobremesa. O que a gente está fazendo? A gente está ensinando para essa criança que se ela fizer uma coisa que ela não gosta, né, que é comer salada que ela não gosta, ela vai ganhar uma recompensa. E aí a gente leva isso pro resto da nossa vida. Nossa, meu dia hoje no trabalho foi horrível, então eu preciso de uma recompensa, né?
nossa, a quarentena está sendo muito desgastante, eu não posso ver ninguém, não posso abraçar ninguém. Então eu preciso de uma recompensa. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Se existe uma dica que eu tenho, assim, é realmente autoconhecimento, tentar identificar, né, ver momentos que realmente, eu digo assim, que realmente valem a pena, que são momentos que tu acha que realmente está precisando, e é tu saber e não gerar culpabilização na alimentação. E ao mesmo tempo saber que existem outros alimentos que também podem te dar esse tipo de satisfação sem necessariamente te agregar a parte calórica, né? Então, da alimentação, o ideal assim, é manter rotina, né? A gente vê que a grande maioria das pessoas que estão tendo dificuldades de manutenção de peso ou até de resultados agora nessa quarentena são pessoas que mudaram o horário de acordar, né? E aí, consequentemente, não estão mais fazendo as refeições como faziam, né? Então, se permitindo chamar um pouco mais coisas por aplicativo, porque afinal de contas, já que eu estou em casa, vou aproveitar para, né, fazer disso algo que seja mais gostoso, né? O que a gente pensa? Que o ideal é sim manter a rotina, né? E sim tentar comer parecido com aquilo que a gente estava acostumado a comer, né? Claro, se permitindo inserir algumas coisas diferentes, né? Ter um convívio mais familiar, né? Aqueles momentos em que a gente pode ter a refeição com a nossa família, tentar reestruturar isso, aqueles momentos em que a gente pode cozinhar e descobrir um pouco mais dos alimentos, tentar também trazer um pouco mais disso. Isso vai ser a parte da quarentena que vai ser saudável, né? É diferente, muito diferente. Sempre fazer um X em casa, chamar um X pela coisa é completamente diferente. Completamente diferente. Né? Então, assim, por quê? Porque é todo envolvimento de ter, de pegar, fazer uma receita, preparar, né? E alimentos mais artesanais, do que chamar um alimento mais industrializado, onde vai ter muito mais gordura, muito mais conservantes, muito mais coisas não tão legais. Tá? Então, eu acho que a dica principal é tentar identificar o que é fome, o que é vontade de comer, né? O que são realmente aqueles alimentos que são nossos alimentos confortáveis, né? Porque são alimentos que a gente pode usar de forma equilibrada, né? Tentar jogar eles na nossa alimentação para os momentos realmente de maior ansiedade, de maior, né, sensação de necessidade. E se a gente for pensar em alimentos que realmente podem nos trazer esse tipo de sensação, sem necessariamente agregar tanto coisas ruins na alimentação, a gente sempre pensa assim, dentre as opções tentar o mais saudável, né? Então, para o chocolate, tentar acima de 60% cacau. As próprias castanhas, elas têm, pela questão da gordura boa delas, elas têm nos dão essa sensação mais de prazer, né? De bem-estar. Para o pão com geleia, tentar usar um pão caseiro, né? Ser um pão com fermentação natural maravilhoso, então o mais natural possível, né? Tentar evitar coisas realmente muito industrializadas. E a rotina é essencial para que a gente consiga, assim, organizar a alimentação, né? Porque se a gente não tem rotina, a gente não tem rotina nem para alimentação, nem para o resto, né? Essa coisa de comer na frente do computador, na frente da televisão, que às vezes o ambiente de casa nos permite um pouco mais, e sem ter um momento para fazer isso, faz com que muitas vezes a gente não se sinta tão saciado, porque a gente perde alguns parâmetros de saciedade de visualização, né? De percepção na boca, porque come muito mais rápido, olhando para a televisão sempre, né? Pega um pote de pipoca e come sem olhar a televisão e come na frente da televisão e calcula quanto tempo tu vai demorar para comer cada um. Completamente diferente, completamente diferente. Eu tenho duas coisas que eu tenho que te contar, tá? Uma eu fiz arte. Tu tinha me pedido para não me pesar em nenhuma outra balança que não fosse a tua no consultório. Mas depois de na semana passada, anterior, eu não aguentei a curiosidade, né? Porque eu imaginava que alguma coisa, estava preocupado mais especificamente com a manutenção ou perda de massa muscular, em primeiro lugar. Estava percebendo, como a gente tinha falado antes. E aí acabei subindo numa balança, acho que no supermercado, ou farmácia, não lembro. E realmente, pesei 92 e 100.
Farmácia e supermercado, tá proibido. Eu sei disso, mas é que eu não me aguentei, eu tava curioso, né? Eu tava curioso. Eu sei que também não quer dizer nada, mas é só pra te comentar. Gui, deixa eu te falar uma coisa, tá? Não é que a minha balança ela seja uma balança maravilhosa, tá? Não é isso que eu quero. Mas assim, quando a gente pensa, eu acho legal te falar isso, tá? Porque como vai pro canal, acho que as pessoas também podem ver. Isso aí. E é importante todo mundo entender isso também, né, Bárbara? Porque a galera toda acaba sempre, né, olhando a balança, vai lá e muitas vezes sai frustrado, né? São duas coisas, tá? Primeiro que assim, ó. A Bárbara quer que o Gui vá lá no consultório dela se pesar para fazer consulta com ela, dela obriga. Não, não é isso, tá? Mas assim, eu tenho muitos pacientes, principalmente agora na quarentena, que eu nem tenho conseguido fazer avaliação física, né? Eu voltei a atender na semana passada, cheia de cuidados. Tem muitos pacientes que eu não recomendo, inclusive, virem, né? Então a gente tem usado de outras formas, né? A própria balança de chão do banheiro muitas vezes tem me ajudado para eu ver como é que as pessoas têm uma ideia de como é que as pessoas estão. Mas aqui a balança do consultório é mais pela questão de que ela é calibrada manualmente, né? E se pesar numa balança de supermercado ou de farmácia, é uma balança em que a gente tem, vou chutar por baixo, mas no mínimo 50 pessoas por dia sobem nessa balança. Fácil. E eu não faço a menor ideia de quando foi a última vez que eles calibraram. Por quê? Porque eles não têm uma obrigatoriedade de calibrar todo mês, por exemplo, né? Se calibram 2 vezes por ano já está muito bom. Então, eu particularmente não gosto, porque assim, vamos supor, tá, que tu tivesse pesado, tu veio aqui com 93 a primeira vez, tu tivesse pesado, tivesse dado 98, né? O que ia acontecer? Mas como assim? Tô fazendo tudo que a Bárbara pediu e aí me pesa, tô com 98 quilos, tô gorda, não sei o quê. O que isso ia fazer? Ia jogar tudo pro alto e esquece, não vou estudar nada que a Bárbara mandou. Se tu tivesse pesado, tivesse com 85. Nossa, perdi 8 quilos desde que eu fui lá na Bárbara, tô super bem. Hoje eu posso comemorar e posso esquecer um pouco a dieta para comemorar, vou chamar um X, vou fazer... Então, assim, tanto um quanto o outro não me serve, tá? Então, assim, por quê? Porque a gente tende, se a gente se frustra demais com o que a gente vê ali, a gente tende, sim, a perder um pouco a confiança, né? Tanto em ti quanto em mim. Se a gente fica muito feliz com o que a gente viu ali, pode te trazer uma ideia realista e quando tu vem aqui pro consultório, a gente não ter aquele resultado que tu estava esperando. Não só por tu não estar mais seguindo tanto, por já ter chegado no resultado que tu queria, quanto também por uma informação equivocada, tá? Então é mais por isso. E peso de balança para mim não significa nada, né? Eu te falei isso, assim. Se tu tivesse com 93 quilos a próxima vez que a gente subisse e tivesse perdido 10 quilos de gordura e ganho 10 quilos de musculatura, perfeito. Excelente. Peso pra mim na balança não significa absolutamente nada. Então, assim, é mais por isso, assim, essa ideia de que o peso da balança, e a gente se pega de roupa, de sapato, né? Então tá tudo errado quando a gente se pega de Eu aprendi... Pra quarentena, o que eu tenho sugerido? E vale também pra ti, se tu quiser fazer, né? Foto, né? Algumas fotos, assim, de frente, de costas, de perfil, sempre com a mesma roupa, no mesmo lugar, a cada 15 dias, para tu conseguir ir avaliando o teu corpo, como que ele vai mudando, sempre legal de fazer. E se quiser despesar, a gente sempre sugere que o peso seja feito um dia fixo da semana. Sempre no mesmo horário, no mesmo dia, sempre em jejum, sempre sem roupas, né? Por que isso? Porque a gente tem uma variabilidade normal, que vai até umas 900 gramas por dia, que vai de hidratação, né? Se foi no banheiro, quanto que comeu ao longo do dia, se comeu alguma coisa muito temperada, muito salgada, muito concentrada no dia anterior e reteve um pouco de líquido, então a gente tem uma variação normal do nosso organismo. Então a gente tem de ter essa regrinha, assim, se for se pesar, ter uma balança própria no banheiro, mas tentar sempre manter essa rotininha, assim, para acompanhamento, né? Eu já tinha, né, reforçou isso, eu já sabia, e eu já tinha desopilado também na minha cabeça. Peso de balança, para mim não significa nada. Eu sempre associo, principalmente agora, depois que a gente se conheceu, que a gente está trabalhando junto,
Se for peso de balança, eu associo no mínimo com sensação de roupa, no momento que eu não posso fazer nenhuma medida de dobra, que tu não pode me afirmar, né, que olha, não, realmente, tu teve, né, ganho de massa magra, perdeu massa gorda e tal. Então eu procuro sempre fazer essa associação que tu me pediu bem no início, né, que tu me perguntou lá no início como é que eu estava me vendo, me sentindo, e isso para mim é a minha maior avaliação, especificamente, né? É que eu já admito, a curiosidade foi demais, assim, a minha curiosidade estava mais em saber se eu estava no mesmo peso, em termos de eu estou mantendo um pouquinho de músculo que eu já tinha, né, do que especificamente ver assim, não, eu perdi tanto daquilo que eu combinei, porque eu só sei que eu só vou conseguir determinar isso contigo quando a gente conseguir se encontrar de novo, né? Não vai ser de casa nem nada, né? Tá? Mas então assim, ó, tô firme, seguirei firme, né? Também. E assim que tu me der o ok, a gente marca pra fazer uma avaliação aí, né? Pra eu tomar umas puxadas de orelha aí, pessoalmente, em vez de ser por aqui pela internet. Puxada de orelha é ótimo. Tá bom? Obrigadão, Bárbara. Capaz, a gente vai conversando aqui, qualquer Sim. coisa me chama. Pode deixar, tá? Valeu. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões, escreve ali embaixo pra mim, que eu tô louco pra dividir experiências e compartilhar com vocês. Certo? Até a próxima semana. Valeu!